todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos, para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno, mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição, meus irmãos. Não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas, ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Que o Senhor nos revele essa palavra nesta manhã, queridos. É uma palavra muito direta, né? Você observa na leitura deste texto, que ela é prática. Tiago é prático. Tiago está aqui escrevendo, o irmão de Jesus escrevendo a todos os judeus dispersos, porque ele viu, ele soube em que o serviço, a obra do Senhor, através da vida deles, não estava sendo feita da forma como deveria. Sabe, eu sei que talvez você conheça o livro de Tiago como aquele livro que fala sobre fé sem obras é morta, mas ele não traz só esse ponto de praticidade. Aqui ele começa a falar da língua, ele começa a falar da palavra. Sabe, ele sai somente desta tônica da fé sem obras para tratar de uma vida cristã real, a nossa vida do dia a dia. Sabe, ele ressalta os cuidados, a importância de nós vigiarmos com aquilo que nós dissemos. Como eu disse, nós podemos dizer e abençoar, mas nós também podemos falar palavras de maldição, palavras que não têm que ser ditas. Sabe, a gente precisa aprender com este capítulo 3 de Tiago, como usar as nossas palavras. Sabe, querido, quantas coisas poderiam ter sido evitadas se nós empregássemos as nossas palavras, compreendendo o poder que elas têm. E é isso que nós vamos falar nessa manhã. Nessa manhã eu espero, querido, que o Senhor fale ao seu coração e você possa entender e compreender e tornar esta palavra viva, sabe, entendendo o real poder da palavra. A primeira coisa que eu quero destacar com você é que nós precisamos reconhecer o poder devastador das palavras. Observa como ele começa no versículo 2, ele diz: todos tropeçamos de muitas maneiras. Até aqui está normal, mas ele diz o seguinte: se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito. Olha o peso que tem as nossas falas, esse destaque de Tiago, dizendo que se a gente controla o que a gente fala, se a gente controla a nossa língua, nós podemos controlar o corpo inteiro. É como se fosse algo realmente perigoso, ou algo realmente indomável. Mas nessa manhã nós estamos entendendo e vamos compreender isso, que é algo pelo qual nós devemos vigiar, devemos saber como utilizar. Sabe, a gente tem tanto poder no que fala, que eu vou dizer a você com muita certeza, a gente subestima a nossa fala.
Eu comecei dizendo aqui, você concordou, você orou por coisas que aconteceram nesse ano. Você veio aqui na virada de ano passado, ou durante esse ano, pedindo a Deus que algumas coisas acontecessem, e você concordou comigo no início dessa palavra, que elas aconteceram. Então você é prova disso, você é prova de que se você aplicar as suas palavras, não como uma confissão positiva, não como a lei da atração, quando o mundo vai dizer, o mundo vai dizer, não, seja positivo, se você for positivo as coisas vão dar certo. Isso é mentira do diabo. A Bíblia está dizendo que as palavras têm poder, porque sim, somos revestidos do Espírito Santo, nós temos Ele morando em nós. O crente precisa proferir a palavra de Deus, ele precisa usar a palavra de Deus em tempo e fora de tempo, e por isso nós precisamos reconhecer o poder devastador que tem as palavras. Quando a gente emprega bem, é ótimo, mas quando a gente emprega mal é ruim. Sabe aquela vez que em algum momento, alguma discussão, alguma situação da sua vida, que já aconteceu comigo, que você vai lá e está nervoso, o cérebro não oxigenou, você foi lá e falou o que não devia. Aí te dá aquela sensação assim, poxa vida, se tivesse como voltar atrás, nossa. Às vezes talvez você não tenha passado por isso, mas eu já passei, tá, meu irmão? Você para pensar assim, eu falei isso mesmo? Será que foi eu que falei isso? E aí você quer voltar atrás, mas olha, tem 3 coisas que não voltam atrás. A palavra lançada, a oportunidade perdida e a flecha lançada. Para você conseguir retroceder de algo que não é legal que você disse, você vai precisar exercer uma coisa muito nobre, que é vencer o seu orgulho e pedir perdão por aquilo que você disse. Talvez alguns de vocês, talvez alguém já tenha sofrido com isso, de ter ouvido algo que não foi pedido perdão, ou por ter ouvido algo que te chateou e você ainda não perdoou. Quero dizer que o perdão também é uma ação, é uma palavra, ele também precisa ser exercitado. Quando alguém chega para você e diz assim, me perdoa, é você que diz, eu te perdoo. Ah, mas é imediato, é automático. Querido, não perdoar alguém é tomar o veneno esperando que o outro morra. E para você perdoar alguém, você tem que primeiro falar, porque quando você fala, você começa a fazer essas coisas acontecerem. Você diz que você ama, isso é bênção. Você diz que você quer romper, você trabalha em prol de tantas coisas. Mas a palavra precisa ser bem empregada. Em Provérbios, no capítulo 13, versículos 2 e 3, diz o seguinte, do fruto da sua boca o homem comerá bem, mas o que os infiéis desejam é violência. Quem guarda a sua boca preserva a própria vida, mas quem fala demais acaba se arruinando. Sabe, com tudo isso, o que a gente já começa a enxergar neste livro de Tiago, que está falando sobre maturidade cristã, a gente já começa a enxergar que um sinal de maturidade na vida do crente é a fala dele. Sabe, o nível de amadurecimento, ele pode ser medido de diversas formas na vida do crente, mas a fala é uma das principais formas, é um termômetro. Como nós falamos, é inegavelmente uma maneira do mundo saber se você é um crente de verdade ou não. Porque Jesus mesmo disse que a boca fala do que o coração está cheio. Quando ele cita o exemplo do cavalo, meus irmãos, sabe, quando você coloca o freio no cavalo, e o cavalo vai para todas as direções que você manda. Mas quando você não tem isso, você tem um cavalo que é chamado como? Um cavalo selvagem. Vive solto na natureza. Tanta força, tanta beleza, tanta velocidade, poderia ser usado para tantas coisas, mas ele é solto, ele não aceita ser colocado ali, algo que vai dar direção para ele. É isso, é viver sem um freio na boca, sabe? Aí eu te pergunto, de que vale um animal tão potente, tão imponente, se ele vai viver de forma selvagem, sem direção? De que vale? Sabe, se nós fôssemos colocados nesses talk shows que existem agora no YouTube,
que são para adivinhar ali quem é o que de cada profissão. Não sei se você já assistiu. Tem uma pessoa sentada e tem uns 5, 6 pessoas ali que começam a contar da vida dela. Você tem que adivinhar o que ela é. Se ele é um advogado, se ele é um pastor, se ele é um músico, que músico ele é, com base no que ele fala. Se eu e você hoje fôssemos colocados numa sala com 10 não cristãos, e você e eu sozinho ali, ou eu ou você, como crente, para aquela pessoa adivinhar, só com a gente falando se a gente é crente, o que sairia? Qual o resultado que daria? Querido, está aí aonde a gente precisa vigiar. A nossa forma de falar, o que nós falamos, o nosso vocabulário, precisa ter o vocabulário do céu, querido. Porque as nossas palavras são poderosas. Aquilo que Deus já colocou em nós, aquela vontade de viver, de produzir, de fazer. Ela primeiro vem daquilo que a gente fala, daquilo que a gente sonha. A gente fala, põe no papel e gera uma ação. Precisamos, de fato, vigiar e reconhecer o poder devastador que tem as nossas palavras. Sabe, porque para o bem ou para o mal, infelizmente, elas podem acabar acontecendo. A segunda coisa que eu quero compartilhar com você é que nós precisamos direcionar as nossas palavras para mudanças de destino. Querido, você carrega o Evangelho. Pensa que você agora é esse grande navio e a sua língua é o leme. Você carrega uma mensagem. Você carrega o poder de Deus dentro da sua vida. Sabe, quando as pessoas olham para você, elas olham alguém de Deus, elas olham um homem, uma mulher de Deus. Nós precisamos caminhar com a consciência de que nós podemos dar palavras que mudam destinos. Sabe, a gente vive muito isso aqui. Eu paro para pensar na nossa realidade, eu paro para pensar na minha realidade, lá na minha célula, coisas que nós já vivemos. Queridos, podemos usar as nossas palavras para muitas coisas, mas dar destinos é uma delas. Você imagina o tamanho de um navio, e aí agora você imagina o tamanho que é um leme. O leme é uma das menores partes mecânicas de um navio ou de um barco. No entanto, ele é responsável por mudar a direção de um transatlântico inteiro. Não existe outra peça, não existe outra ferramenta no navio que vai mudar a direção. Ele pode ter os melhores radares, o melhor motor, pode ser o navio mais confortável, ou o navio que carregue mais mercadorias, mas continua sendo o leme que dá a direção. Sabe? O próprio Deus criou tudo a partir da sua palavra. E eu quero refletir com você o que nós temos dito. O que nós temos aceitado com as nossas palavras. Onde nós temos chegado com aquilo que nós temos dito no nosso dia a dia. A gente poderia discutir só essa questão do navio. Ficar aqui só no versículo 4, no versículo 5. Que já seria mais do que suficiente para o Senhor nos constranger com essa palavra, porque é constrangedor para mim. Sabe, ao mesmo tempo que nós podemos proferir coisas grandiosas, palavras benditas, de bênção, sabe? Mas como este leme, nós podemos virar o nosso barco, o barco da nossa vida, para uma direção que a gente não quer. Mas Tiago, como eu faço, querido? Vida de relacionamento com Deus. Eu sei que quando a gente fala de palavras, a gente fala de decretar, a gente fala de momentos proféticos, é muito bom, mas que o momento mais profético que se possa dizer nesta manhã, seja: eu preciso me dedicar mais tempo com Deus. Eu preciso queimar mais com Ele, eu preciso ter um tempo maior com Ele, eu preciso compreender melhor a palavra dEle. Olha, eu quero te dizer que existem coisas que são ditas lá no céu, que Deus quer que a sua boca diga nesta terra, querido. Às vezes é um familiar seu, às vezes é alguém na sua célula, às vezes é alguém no seu discipulado. Talvez você é um líder de célula, um discipulador. Você vai ser a última pessoa que vai falar com alguém algo de Deus para ela,
algo que Deus mesmo colocou no seu coração, colocou na sua boca para dizer, sabe? A pessoa está prestes a tomar uma decisão que vai mudar a vida dela por completo. Ela procura quem? Procura você. De você tem que sair destinos proféticos, tem que sair palavra de Deus, tem que sair coisas que o próprio Jesus diria, querido, em nome de Jesus, sabe? Podemos muitas coisas ao falar, mas isso mostra o cuidado que nós temos que ter. A língua como um leme de um navio, que muda a direção, muda curso. É claro que a igreja, é claro que o evangelho já nos dá destinos, já nos dá direção, mas nós não estamos pensando só na gente. Quantos de vocês são líderes de célula? Quantos de nós cuidamos de alguém? Ou melhor, lá onde Deus te colocou, sabe, lá no altar que Deus colocou, sabe onde é que é? Lá no seu trabalho, na sua faculdade, lá na sua escola, onde Deus te colocou, você é responsável por falar para muitos virarem o leme da sua vida. Você está vendo que o irmãozinho, que a irmãzinha está indo para uma direção que claramente não é o que Deus tem para ela. É você, sou eu, somos nós que vamos levar a palavra de Deus para que destinos sejam transformados, querido. Do contrário, para que vai funcionar a nossa boca? Para que vão funcionar as nossas palavras só para nós mesmos? Só para a gente ficar bem, só para a gente enriquecer, só para a gente conquistar? Ou pior, né? Falar aquilo que a gente não deve, opinar sobre o que não sabe. Todos esses são riscos que nós corremos quando nós não sabemos tudo o que as nossas palavras podem dizer, sabe? Talvez você tenha chegado aqui também com situações desafiadoras, talvez vivendo momentos difíceis ou o momento mais difícil. E eu me lembro de um exemplo de Jesus, num dos momentos difíceis demais na vida dos seus discípulos. Ele estava dormindo na parte de trás do barco, e chovendo, e o mar balançando, o mundo acabando. Eles foram lá, acordaram Jesus, e Jesus disse o quê? Aquieta-te, tempestade, mar, calma, segura aí. E olhou para os discípulos, eu imagino, com aquela cara assim, era só isso, eu vou voltar a dormir, porque quando eu falo, o mar, a tempestade passa, amém? Talvez está faltando você chegar lá no seu desafio, na sua casa, no seu trabalho, onde quer que seja, ou seja, nas suas emoções, e dizer, em nome de Jesus, mar, aquieta-te, em nome de Jesus, tempestade, pare agora, no nome de Jesus, porque Jesus está no barco. Jesus, quando está no barco, querido, tudo vai bem, e às vezes a gente se lembra de reclamar, a gente se lembra de dizer diagnósticos, a gente se lembra de fazer constatações, mas a gente não se lembra de olhar para os momentos desafiadores e dizer para os momentos, para os gigantes, ei, Jesus está nesse barco, pode parar. Infelizmente essa é uma realidade, mas hoje eu tenho certeza que isso vai mudar. Vai mudar se você tomar posse dessa palavra, de chegar diante dos momentos difíceis e ir lá exercer a palavra que Deus colocou no seu coração, aquilo que você tem lido, aquilo que você tem vivido, sabe? Por mais desafiadora que seja, por mais que você não veja solução para algumas coisas, mas isso é o que um crente maduro vai fazer. Ele vai colocar Jesus, ele vai trazer palavras de vida. Sabe, eu não estou dizendo para você ficar também pedindo coisas que não são o que Deus tem para você. Gente, eu não fico ouvindo orações, mas às vezes a gente ouve histórias de coisas que são pedidas, que você fala, é lógico que Deus não vai dar isso. Aliás, Deus conhece seu coração, é por isso que eu disse, isso aqui não é uma confissão positiva, isso aqui não é palavra de Deus, querido. Não é só você pedir o que você não tem que ter, não, é pedir o Senhor. Senhor, ó, o que eu preciso? Eu estou querendo isso aqui, mas isso vai ser bom para mim? É o próprio Tiago que diz que a gente pede e não recebe, porque a gente pede mal. Então não se trata sobre pedir, é sobre como pedir e o que pedir. Os céus estão abertos, você acredita, querido? Amém, 50 pessoas, glória a Deus. Você acredita que os céus estão abertos sobre a sua vida, irmão? Nesse domingo? Ah, amém, melhorou. Os céus estão abertos. Sabe para que eles estão abertos? Para eu e você. Senhor, estou querendo isso aqui. Vai ser bom? Vai abençoar a minha casa? Vai me manter diante do Senhor?
eu vou continuar sendo crente igual eu sou hoje? Ou vou ser um crente melhor do que eu sou hoje? Aí o céu vai dizer, se eu te der isso aqui, você me larga. O que você prefere? Ter tudo com Jesus? Ter tudo sem Jesus? Ou ter um pouco menos com Ele, que é tudo? Qual escolha você vai fazer? Mas só vai abrir essa possibilidade se você e eu tivermos um relacionamento com Ele, querido. Se a gente parar para perguntar a Ele, se a gente quiser saber qual é a vontade dEle para nós, Ele não quebra regras e princípios. Deus não vai furar a fila para te abençoar, irmão. Não vai. Aliás, Ele não está nem no nosso tempo. A bênção dEle para nós caminha no tempo dEle. Porque quando Ele prometeu algo para mim e para você, Ele já cumpriu, Ele já está lá. Somos nós que temos que alcançar. Isso é uma verdade bíblica, meu irmão. E aí eu preciso te dizer, o que na sua vida hoje pode mudar a partir da sua palavra de fé? Será que não está faltando uma palavra de fé? Será que não está faltando aí parar de diagnosticar, parar de ter constatações daquilo que está acontecendo e declarar palavras de fé sobre a sua vida, sobre a sua casa? Não dá para resolver as coisas sem Jesus. Não dá para resolver sem consagrar a Ele. Não dá para resolver sem falar com Ele. Sabe, mude a direção das suas palavras para Deus. E Ele mudará a sua vida para os destinos que Ele tem preparado para você, querido. Sabe, é um poder espiritual no que sai da sua boca. E você precisa entender. Porque senão a gente vai viver de domingo em domingo buscando uma palavra sobre o que Deus quer fazer. E Ele vai continuar mandando você voltar para Ele. Mandando você poder descobrir nele. Falando para você poder buscar qual é a vontade dEle para você. E é isso que a gente vai entendendo. Sabe, tantas coisas que a gente diz e que não tinha para dizer. Por exemplo, se eu disser para você assim, profetiza para o seu irmão aí agora, do lado. Sua cabeça pensou em algo, material ou espiritual? Se eu disser para você assim, profetize algo na sua vida agora, como é que está seu coração? A primeira coisa que veio foi algo espiritual ou foi algo material? Aí eu te digo, nós conquistamos em primeiro lugar todas as coisas nas regiões espirituais, porque passamos tanto tempo da nossa vida preocupado com as coisas daqui, querido. Sabe, esse é um detox de Tiago para nós, né? Detox está na moda, né? Desintoxicação. Isso para a gente precisa ser renovado todo dia. Sabe, porque às vezes você está passando a sua vida, vivendo a sua vida, sem perceber que aquilo que você tem dito acerca de você, da sua família, do seu ministério, dos seus negócios, da sua profissão, tem moldado como você tem vivido. É isso que eu quero que você pense a partir de agora. Sabe, você poderia estar em outro lugar, em outra situação, em outro nível de maturidade espiritual, mas como até hoje essa palavra às vezes não alcançou seu coração, você está ainda patinando. E Deus olhando para você assim, olha, você muda dessa fase, vai mudar tudo. Sabe, a gente precisa realmente compreender o real poder das nossas palavras. Deus tem mais para nós, queridos. Deus tem mais para nós. Uma coisa que eu acho simples de dizer, eu não digo mais, já disse muito. Sabe quando você vai pedir uma coisa para alguém, e aí ele fala assim, pede, né, Igor? Pede. O não, você já tem. Que isso, irmão? Aí você fala, Tiago, você está positivo demais. Não, eu estou dizendo que você tem relacionamento com Deus, você caminha com Ele, então você pediu coisas que você sabe, que não ferem os princípios dEle, que vão abençoar o reino dEle, vão abençoar a sua casa, vão abençoar a sua vida, vão te tornar uma pessoa melhor. Aí você tem que, ao invés de falar assim, não, você já tem, você vai sair e vai dizer assim, porque em Cristo, nós temos o sim para todas as promessas dEle, amém, querido? Acaba com esse negócio do não, você já tem. Mas primeiro você precisa saber se o que você pediu, se o que está vindo, se o que você deseja, realmente é o que Deus tem para você. E eu vou dizer que é um exercício difícil. Porque depende, querido, do nosso coração estar equalizado ao coração de Jesus. Muitas vezes nosso coração está batendo muito mais rápido. Muitas vezes a gente está caminhando a uma velocidade muito maior.
do que a velocidade que a gente devia estar caminhando para poder aprender com Ele. Muitas vezes, somos nós no caminho de Emaús. Ele está com a gente, está andando com a gente, mas a gente não conhece. Mas a gente não reconhece, a gente não enxerga, a gente não vê. Então, como eu vou dizer uma palavra dessa para você, eu preciso dizer do ponto de vista de quem está se prostrando diante da palavra, de quem está querendo buscar um relacionamento real, um relacionamento com Jesus que nunca viveu, para que as suas palavras possam ser palavras de bênção. Sabe, eu tenho certeza e quero declarar sobre a sua vida, que você vai colher novos frutos daquilo que você vai dizer a partir de hoje, em nome de Jesus. Você recebe essa palavra? A terceira coisa que eu quero compartilhar com você é que precisamos vigiar. Vigie, para que apenas a bênção saia da sua boca. Vou falar uma frase chocante aqui, porque é 2025. Não se escandalize. Mas tem crente que ainda xinga, irmão. Pleno 2025, novembro de 2025, o ano está acabando. E tem crente que ainda fala palavrão. Será que é isso que tem que sair da nossa boca? Você que já entendeu o poder que tem a palavra, devastador. Você que já entendeu que palavras dão destinos. Você vai entender comigo que uma vida que fala palavras de baixo calão, que fala coisas ruins, como é ruim. Esses dias eu estava com os meninos na área de lazer lá do condomínio, e tinha umas crianças e tinha uns pais lá bebendo, confraternizando, né, segundo eles, na ótica deles. E assim, para cada 5 palavras que o pai falava para o garoto, 6 eram palavrão. Eu fiquei pensando assim, meu Deus, como é que esse menino cresce? Um menininho menor que o Estevão, deve ter uns 5 anos. E eu falei assim, Senhor, ele não está entendendo o que ele está gerando na cabeça desse menino. Mas tudo bem, você está aqui hoje, servo de Deus, crente, convertido, revestido da palavra. Não tem como sair duas coisas, querido. Não tem como. Ao mesmo tempo que você fala assim, ah não, mas eu não falo palavrão. Amém, glória a Jesus. Mas em pleno 2025 tem gente que fala que não devia. Faz fofoca, né? Não passa naquele teste assim, alguém me falou, me disseram um dia. Ah, fulano, você tem que saber. Me disseram, nossa. Ei, fofoca também não tem que estar na boca do crente, não. Vigie, porque a boca do crente só pode sair bênção. Vigie, querido. Essa semana você vai ser testado, tá? Porque você vai chegar em casa hoje querendo botar essa palavra em prática. E tem um jeito massa de botar essa palavra em prática. É testando ela. Então quando alguém vier falar com você, rapaz, me disseram tal coisa, quem disse? Aconteceu? A pessoa diz, essa pessoa que você está dizendo sabe que você está falando isso comigo? Não, então não me conta, não quero saber. Dizem que uma boa fofoca morre no ouvido de um, quem sabe esse ditado? A boa fofoca morre no ouvido de um sábio. Essa palavra está nos chamando a viver uma vida de sabedoria. Porque à medida que a gente vai amadurecendo, o que está acontecendo é que a gente está ficando mais sábio. O crente não revela ódio, irmão. Oh, coisa triste. Não aconteceu aqui não, mas a gente já ouviu ao longo da minha vida. Nossa, não vou com fulano. Olhei para a cara de fulano, não vou. Ou o crente dizer assim, nossa, eu tenho um ódio dessa pessoa, mesmo que seja um jogador de futebol, irmão, ou um político, pelo amor de Deus, querido. Não tem que ter espaço na nossa vida para isso, não. O crente, ele revela os frutos do Espírito. A Bíblia fala em Gálatas 5:22, quanto a isso não há lei, né? Alegria, amor, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, isso que sai da boca do crente. Não são palavras de ódio, de inveja, fofoca, palavrão, ou outras palavras de baixo calão. Você é separado. Estamos no mundo, vivemos no mundo, mas tenha uma certeza, não somos deste mundo. O idioma nosso tem que ser outro, irmão. Se só houver uma forma
de uma pessoa descobrir se você é crente ou não, que esta forma seja quando você abre a sua boca, em nome de Jesus, porque da boca do crente só pode sair bênção. Como é que pode? A gente vem para cá domingo, né? Vinícius canta louvores maravilhosos, chega em casa, coloca a lista mundana do Spotify lá, ó. Não tem nada a ver, são músicas tão legais, não falam mal de ninguém, não tem cunho erótico, não tem problema. Lógico que tem problema. Você está alimentando a sua alma com as músicas do mundo. E como é que você vai fazer? Como é que a sua alma vai discernir? Uma hora eu ouço música do mundo, outra hora, eu vou dizer uma coisa. Tem uma pessoa que eu oro pela conversão dela há algum tempo, eu e um amigo meu, glória a Jesus, ele já vai na célula. Um tempo atrás entrei no carro dele, estava tocando Tua Graça Me Basta. Falei assim: Ralph, yes, glória a Jesus. Passou essa música, irmão, tocou um pagodão lá, sei lá do que era. Não deu nem tempo, né? Fiquei tão feliz, nossa, a próxima, cadê a próxima? Mas irmão, ele está no mundo, o que esperar dele? Glorifiquei a Deus, ainda elogiei, falei: rapaz, outra música estava boa. Ah, eu gosto também. É porque eu gosto de um pagode também, eu coloco. Não, você já está começando a abençoar seu dia, né? Agora, do crente não, né, irmão? Tem como jorrar duas fontes, água doce e água salgada no mesmo lugar? Não tem como. Não tem como, querido. A gente precisa vigiar com isso. Senão você vai permitindo que o ambiente que você está vivendo vai moldando você. O crente não está nessa terra para ser duas coisas. Primeiro, um espião, um 007. Não está. Segundo, para ser um camaleão. Ele vai mudando de cor, de acordo com o ambiente. Não, o crente, ele tem uma cor só, irmão. O crente, eu sei que nós já evoluímos muito. Somos de uma igreja abençoada demais. Mas o crente, as pessoas têm que olhar para nós e falar assim: tem alguma coisa diferente. Aí você vai falar assim: essa era a chance que eu estava esperando. Pois é, eu sou crente, irmão. Você é o próximo. Aproveite as oportunidades. Se você estiver vigilante, você vai perceber o quanto de oportunidades que você tem de revelar o que Deus fez na sua vida. Muitas oportunidades, muitas oportunidades. Não deixe o ambiente moldar você, porque o ambiente molda. Ele molda como você se veste, ele molda a sua fala, ele molda o seu jeito de pensar. Sabe, não dá para a gente querer viver uma vida aqui dentro da igreja, que é fácil demais. Ambiente controlado, ar-condicionado, um louvor impecável, uma palavra sempre abençoada, um pastor que dá vida pela igreja, aqui é top. Mas nós não fomos chamados para cá. Nós somos chamados para fora. É por isso que você vem para cá no domingo, na quarta-feira, vai na célula durante a semana, porque você é abastecido para ir lá e transbordar no ambiente que Deus colocou. Agora precisa ter vigilância. A gente precisa ser vigilante com aquilo que a gente diz, que pode mudar tudo, pode mudar simplesmente tudo. E a quarta coisa que eu quero compartilhar com você: torne as suas palavras frutíferas em Cristo. Já que você entendeu quanto que você pode através do que você diz, através do que o Senhor vai colocar na sua boca, torne as suas palavras frutíferas. Sabe, talvez você seja como a palavra, né? Colhendo azeitonas, mas plantou figo. Talvez você esteja colhendo aquilo que você não achou que estava plantando. Mas eu estou aqui para despertar você. Troque as sementes das suas palavras. Comece a semear aquilo que de fato você quer colher. Sabe? Porque nós vamos colher, a semeadura e a colheita são infalíveis. E o detalhe é que nós estamos semeando sempre. E isso assusta, irmão. Porque a gente não deixa de semear, nós estamos semeando o tempo inteiro. E quando a gente para olhar a colheita e fala: mas não é possível, está vindo figo de novo, eu plantei azeitona, está vindo figo, eu plantei azeitona, peraí, dá uma olhadinha.
se realmente você está plantando aquilo que você está esperando colher. E isso começa com as suas palavras. Talvez você esteja dizendo: nossa, Tiago, mas 2025 está terminando totalmente diferente. Terminando, não acabou. Dá uma analisada no que você plantou até novembro, daquilo que você disse do seu ano, daquilo que você disse na sua casa, daquilo que você disse no seu local de trabalho. Começa a olhar o que você plantou até agora e começa a trocar sementes. Sabe, começa a profetizar sobre o ano de 2026. Mas lembra que eu falei sobre o material espiritual? Deixa eu te dizer uma coisa: o material Deus está cuidando sempre. O espiritual depende que a gente regue todo dia. Sabe, que você deseja no seu ano de 2026 ter mais comunhão com Deus. Coloca na sua lista: meu objetivo, ter mais comunhão com Deus. Coloca lá na sua lista: eu quero uma unção nova sobre a minha casa, sobre a minha vida, sobre a minha cabeça. Sabe, eu quero andar num novo nível de intimidade com Deus. Eu quero ler a Bíblia por inteiro. Se já leu, eu quero ler de novo. Começa a profetizar sobre o seu 2026. Seja grato pelo 2025. Não foca no que não aconteceu. Foca naquilo que você espera ver. Mas aquilo que você não viu acontecer, que ainda não aconteceu, é uma boa forma de você submeter ao Senhor e dizer: Deus, aconteceram muitas coisas, eu sou grato, mas tem coisas que não aconteceram. Aqui, eu quero entregar para o Senhor dizer para mim o que é para ser e o que não é para ser. O que não for, o Senhor pode fechar a porta. Sabe, torne frutíferas as suas palavras. Porque senão, querido, a gente ajoelha aqui na frente e vira pedinte. Me perdoa a expressão, mas é verdade. Deus, me dá um carro, me dá uma casa de novo, me dá outro emprego, aumenta meu salário, cura minha doença. Tudo bem, precisamos, podemos, devemos pedir. Mas a vida cristã não consiste em dobrar os joelhos somente para pedir a Deus alguma coisa. Nós precisamos desenvolver uma vida de relacionamento com Ele. E dizer: Senhor, me dê novas sementes. Me dê novas sementes. Eu quero semear as sementes que o Senhor tem no céu para a minha vida, para a minha casa, para o meu ministério. Coloca o seu ministério, querido. Tem uma coisa que aconteceu com a gente que eu vou lembrar sempre. Quando nós chegamos aqui, eu acho que eu já contei isso aqui. Se eu não já contei, eu vou contar de novo. Quando nós chegamos aqui, que a gente teve o desejo de colocar uma célula na nossa casa, esse desejo foi gerado porque passamos muito tempo na igreja, sentado, igual você, e vendo a nossa família ir para o inferno, familiares nossos. Mas estava tudo bem, porque a gente estava bem, a família estava bem, a gente estava servindo, estava tudo certo. Mas nós colocamos diante do Senhor essa inquietação. Senhor, a gente quer ver eles aqui rendidos aos seus pés. Salva a nossa família, Jesus. Irmão, parecia difícil, porque eram muitos anos deles afastados sem vir em culto. Senhor, salva a minha casa. Senhor, salva meus parentes. Senhor, salva eles. Senhor, vai de encontro aos nossos familiares. Eu, minha esposa, as crianças. Nós estivemos orando. Passou um tempo, ele estava assistindo o culto online. E nós continuamos orando e declarando: eles vão aceitar Jesus. Nós vamos ver eles aqui na frente um dia. Vai ser glorioso esse dia, em nome de Jesus. Eles vão estar rendidos aos seus pés. E nós fomos falando, fomos orando. Passou um tempo, eles estavam lá na nossa célula. Hoje eles estão aqui com a gente. Sabe por quê? Para Jesus isso é maravilhoso. Sabe por quê? Porque nós decidimos usar a nossa boca para profetizar a salvação da nossa casa. Nós decidimos usar a nossa boca para mostrar a nossa inconformidade com familiares que iam passar a vida no inferno, longe da eternidade. Hoje eles estão aqui com família restaurada, sarados, servindo na casa do Senhor. Tem célula na casa deles, tem célula na nossa casa que eles frequentam. Meus queridos, eu preciso dizer que as suas palavras têm poder. Deus te deu essa graça. Uma outra coisa que eu acho poderosa demais que nós vivemos
Num determinado momento na nossa casa, na nossa célula, todo mundo já multiplicou, sabe, né? Quem já multiplicou algumas vezes, vê que você tem lá 15, 16 pessoas, você multiplica. Na outra semana você olha a sua casa, tem 4 pessoas, gente, 5 pessoas. Você fala assim, meu Deus, quanto mais gente nós vamos ter que ganhar para Jesus, como é que vai ser? Quem são as vidas que o Senhor vai enviar? Mas tem uma coisa que a gente fez e a gente ainda faz, né? As cadeiras que são colocadas, banquinhos, sofá, tudo que é montado lá na minha sala para receber gente, não é montado pensando em 4 ou 5. A gente deixa a cadeira vazia quando precisa. E eu me lembro de um momento em que mesmo nas cadeiras vazias, nós oramos por aquelas cadeiras, porque a gente queria ver familiar naquelas cadeiras. Esses familiares que eu te contei que hoje estão aqui, sabe, eu sei que não é atitude vision, mas você que lidera uma célula, para de constatar a sua célula e começa a profetizar sobre a sua célula. Ai, só vem 4, só vem 5. Não, deixa 15 cadeiras e ora. Jesus, eu oro pelo meu vizinho fulano, eu estou orando por aquele, por esse, por aquele amigo de trabalho. Começa a declarar sobre a sua célula, sobre as cadeiras que estão vazias ainda. Tiago, por que isso? Porque Deus tem total interesse quando nós começamos a fazer algo que Ele quer fazer. É aí que as coisas que a gente deseja que aconteçam, começam a acontecer. A conta é diferente, irmão. Mas para isso você precisa entender que as suas palavras precisam ser frutíferas. Elas precisam ser frutíferas, porque você já carrega esses frutos, sabe? Para de ficar olhando com o olho carnal das coisas, olhando ali, 1 mais 1 é 2 aqui, né? Não, irmão. No reino de Deus, 1 mais 1 dá 5, 1 mais 1 dá 8, 1 mais 1 é 3, é uma conta meio doida. Só enxerga quem coloca as lentes espirituais. Você vê essa igreja terminando com 5 igrejas no ano, você fala, nossa, mas vocês falam tanto disso. É, querido, que a gente ouve cada história que só Jesus poderia fazer, irmão. Mas só aconteceu porque uma casa foi aberta, depois uma igreja foi aberta. Mas se a gente fosse olhar o número, pagando obra, com expansão para acontecer, com um monte de coisa para acontecer, a gente ia olhar o número, isso não ia acontecer. Mas nós decidimos olhar com as lentes do Espírito Santo. Decidimos perguntar a Ele, Senhor, o que você quer fazer no Espírito Santo? Pensamos tanto nisso que hoje inaugurou uma igreja em Salvador. A partir de uma família que saiu daqui e chegou lá e falou assim, nós estamos aqui por uma causa. Irmão, suas palavras são frutíferas. Tenha certeza disso. Se você não está colhendo o que você espera, troca a semente. Aproveita, troca a semente. Você tentou de um jeito que não está dando certo, pergunta ao Senhor, qual que é o jeito certo? Deus, eu estou fazendo tudo isso, não está dando o que eu queria. Como o Senhor quer que seja feito? Passa a semear isso. Porque senão às vezes a gente vai orar e reclama. Até na oração a gente está reclamando, está murmurando com o Senhor. A murmuração que a gente economiza aqui, ó, de falar um com o outro, a gente às vezes não economiza com Deus. E Deus está dizendo, você ainda não entendeu que tem que trocar a semente? Troca a semente, querido. Troca a semente. Está nas suas mãos, ou melhor, está na sua boca, o poder de viver o que Deus tem para você viver. Eu poderia dizer assim, está na sua boca viver os melhores anos da sua vida. Deixa eu te falar, Deus sempre tem os melhores anos da sua vida para você. Isso não mudou, isso não vai mudar. Aliás, melhor do que ter os melhores anos, Deus tem uma eternidade preparada para você, querido. É melhor do que ter melhores anos. Mas enquanto estamos aqui, a gente precisa se aprofundar em conhecer o que Ele deseja para nós, para que a gente pare de ser bem sucedido no que a gente quer e passe a ser bem sucedido no que o Senhor quer que a gente faça. Isso muda tudo. Isso muda tudo. Eu não sei como é que você chegou aqui, mas eu estou mais preocupado com como você vai sair. Porque
que a palavra de Deus está sendo pregada, ela é ação, ela provoca ação. Toda vez que você vier aqui ouvir uma palavra de qualquer homem de Deus que seja, ela vai provocar ação em você. Ela precisa, a palavra de Deus é viva, ela sempre vai provocar ação. Agora, agir depende de cada um de nós. Agir depende de uma decisão nossa. Talvez você ouviu tudo isso, está aí reflexivo e diz assim: mas eu ainda não sou da igreja, então esses 4 tópicos não servem para mim. Calma. A palavra tem tanto poder que ela diz que aquele que confessa Jesus, o que confessa Jesus com a sua boca e com seu coração, esse é salvo. Talvez muitas coisas que você sonhou para esse ano, muitas coisas que você disse que você planejou, elas não aconteceram, sabe por quê? Porque você ainda não entregou a sua vida nas mãos de Jesus. Porque a palavra que você deveria ter usado o ano inteiro era: eu confesso ao Senhor Jesus, e você ainda não disse. Se tem um rumo que você precisa dar à sua vida hoje, é o rumo em direção a Jesus. Com Jesus, querido, você vai conseguir fazer funcionar todas essas coisas que eu disse anteriormente. Sabe por quê? Porque sem Jesus não dá. Sem Jesus não dá para fazer nada. É bom nem levantar de manhã. Qual o motivo maior nosso de satisfação da vida sem ter Jesus? Que felicidade tem uma vida sem Jesus? Lembra da história do barco? Para você que está caminhando longe de Jesus agora, eu preciso dizer isso diretamente a você. Se você entrou aqui por essas portas hoje, com o seu barco caminhando para longe de Jesus, eu preciso te alertar. Pode ter um naufrágio à frente, tem pedras à frente, seu barco pode sofrer. Sabe, assim como as nossas palavras, elas direcionam a nossa vida. Hoje é dia de confessar Jesus. Hoje você tem a oportunidade de dizer assim: pai, eu andei longe de casa, estou voltando hoje. Ou é o dia de você dizer, como que nunca disse: olha, Senhor, eu confesso, o Senhor é o meu Salvador, é o Senhor que eu quero. Então nesse momento eu gostaria de fazer uma oração de confissão com você aqui nessa manhã. Nesse momento é o momento que eu gostaria de orar com você e dizer a você que nada tem o poder de impedir que você confesse a Jesus nesse lugar, nessa manhã.